como eu posso, ou melhor, como eu devo satisfazer a minha esposa, sendo que eu consumi pornografia durante muitos anos e minha mente está carregada de todos esses anos de pornografia. Se você quer saber a resposta, nós vamos começar a trilhar uma jornada aqui de alguns programas que vão ser um boom de esclarecimento e transformação. Mas só para aqueles que ficarem depois da vinheta. Bora lá, diretor. Sexta-feira, 20 horas, e nós mais uma vez aqui, em mais uma oportunidade de caminharmos juntos em mais um programa do Vida Pura aqui no canal da Telmídia, nos estúdios da Comeb em São Paulo. Que bom, glória a Deus, e nós vamos começar agora uma série de programas. Alguns programas, só Deus sabe quantos, mas que nós vamos começar a aprender juntos aqui, maridos. Como é que a gente deve fazer para satisfazer nossas esposas, sendo que foram muitos anos vendo tudo quanto é tipo de corpos, posições, situações na pornografia. Não é fácil, mas é possível. Eu posso testemunhar para vocês que Deus tem transformado cada vez mais isso na minha vida e como é bom viver também a vida sexual no casamento para a glória de Deus. Mas antes disso, se você é um marido que realmente quer ficar aí para aprender e vai ficar, se você realmente dá valor ao seu casamento, você vai ficar, senão é melhor que você nem continue de verdade. Pode ir para outro vídeo, pode ir para outra distração. Eu quero aqui conversar com homens que realmente querem ser os homens que Deus quer que eles sejam para a família deles. E para isso, a gente precisa entender que uma das responsabilidades nossa como homens em casa é cuidar daquilo que o coração das nossas esposas e também dos filhos recebe na TV e em outras telas também. Por isso, quero te indicar aqui, ó. Tá aqui, ó, para você. QR Code do streaming da Telmídia, o streaming próprio da Telmídia, que vai trazer aí para você séries, desenhos, filmes, conteúdo para dentro da sua casa que vai fazer bem pro seu casamento, que vai abençoar os seus filhos. Claro que a Telmídia não tem só o streaming próprio. Você tá aqui vendo eu no YouTube. Já seguiu o canal da Telmídia no YouTube? Pô, irmão, não vacila, né? Então, ainda bem que eu lembrei, né? Porque você já tava esquecendo de fazer isso. Te peguei no pulo, hein? Se inscreve no canal da Telmídia, ativa o sino aí para receber as notificações, para que no streaming ou no YouTube você tenha... Tô te cercando, hein, ó, de conteúdo que realmente vai ser edificante para você e para sua casa. A gente falou sobre uma mente carregada de imagens pornográficas e imorais durante a vida toda, que atrapalha o sexo conjugal. Meu irmão, não adianta nada você dizer que parou de ver pornografia, que tá fazendo tudo que a gente tá falando aqui, se você ainda tem um streaming aí podre na tua casa, que é cheio de porcaria. Se você vê vídeos no YouTube de pessoas que só falam besteira. Então, por isso que eu tô te cercando de conteúdo. Se você é alguém aí que está assistindo e que também produz o próprio conteúdo, ou que quer começar a produzir o próprio conteúdo, também pode vir usufruir aqui, meu irmão, fazer parte de tudo isso. O estúdio da Comeb está aqui ao seu dispor. A estrutura da Comeb pode ir até você se você não vier até ela. Olha só, tá aqui no site todas as orientações que você precisa para saber como é que faz para adquirir tudo isso. Mas vamos lá, né? Que uma pulga ficou atrás da orelha e agora a gente precisa resolver isso. Eu disse que é totalmente possível. A gente precisa encontrar as provas disso, de uma vida sexual no casamento. Claro que se você é solteiro, esse programa não é pra mim, vou pular. Claro que não. Ué. E se Deus te der uma bênção de uma moça aí pra você casar? Ou se você é mulher, tá assistindo, e Deus te der uma bênção de um cara abençoado em Deus, um homem de Deus pra você casar, você vai já ter conhecimentos prévios antes do casamento. Então não desperdiça essa oportunidade, aproveita. Mas vamos lá, né? Como satisfazer
a nossa esposa. No ambiente conjugal, claro, né? Isso não vale para aqueles que não estão casados. Se você não é casado e está tendo relação sexual, você já sabe que você já está em pecado. Mas como fazer isso? Primeira coisa que você precisa entender, antes de todas, e que é a mais importante, e que ela dita todas as outras. O sexo com a sua esposa, grava isso, meu irmão, anota aí no teu caderno, no teu bloco de notas do teu celular. O teu sexo com a sua esposa, a tua relação sexual com a sua esposa, não tem que ser e não tem a ver em primeiro lugar. Não diz respeito em primeiro lugar, nem a você e nem a ela. Como assim, Davi? Diz respeito sobre Deus. Saber dessa verdade vai te ajudar a não deixar que aquele caminhão de imagens pornográficas que talvez você tenha aí na sua mente. Eu testemunhei aqui em alguns programas que eu fiquei 19 anos consumindo pornografia. Imagina quantos corpos, quantas mulheres, imagina quantas situações, quantos cenários, quantas trilhas sonoras, quantas vozes, quantas situações pornográficas eu não vi durante 19 longos anos. Que catálogo, hein? Maior do que qualquer streaming. Como não deixar que esse catálogo podre, sexual, vá pra cama junto comigo e com a minha esposa? É um desafio. Como? Não tem como isso acontecer se esse primeiro paradigma não ser quebrado. Eu não vou pra cama para fazer algo que diz respeito, em primeiro lugar, a mim e a minha esposa. Eu estou indo pra cama com a minha esposa fazer algo que diz respeito, em primeiro lugar, sobre Deus. Quem criou o sexo? Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou o sejam férteis e multipliquem-se? Quem criou a relação sexual? Essa bênção que é o sexo? Esse prazer maravilhoso que é o sexo? E que tantas vezes a gente faz e usufrui do jeito errado? Quem criou? Foi Deus? Deus cria o mal? Deus cria alguma coisa que... Não, sabemos que não. Tudo que Deus criou foi bom. Lembra o Gênesis? Ele viu que ficou bom. Para tudo que ele criava, estava lá a frase. E viu Deus que ficou bom o que ele criou. Então o sexo é bênção. Sexo foi criado, assim como toda a criação, para a glória de Deus. Salmos 19 diz o quê? Que os céus declaram a glória de Deus. Firmamento anuncia a obra das suas mãos. 1 Coríntios 10, 31, diz lá Paulo, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Onde nasce o pecado? Quando isso não acontece. Romanos 1, 21, deixou de glorificar a Deus como Deus. Aí nasce a idolatria de coração, aí nasce o pecado. Então logo, o que eu estou fazendo na cama com a minha esposa, a relação sexual que eu estou fazendo com a minha esposa, que eu estou tendo com a minha esposa, ela tem que ser algo, em primeiro lugar, sobre Deus e a glória dele. Não é para o meu prazer em primeiro lugar. Não é para o prazer da minha esposa em primeiro lugar. É para o prazer e para a glória de Deus. Então eu preciso entender que a cama, o leito matrimonial, como diz lá em Hebreus 13, ele é o meu altar de culto a Deus. O que eu estou fazendo ali é para a glória de Deus. Então a primeira coisa que precisa ser mudada é a forma como você enxerga o sexo. Vamos buscar redimir aqui nos programas os nossos sentidos diante de Deus. Porque a pornografia, ela vem através dos 5 sentidos. Através do que eu vejo, através do que eu ouço, através do que eu toco. Cheiros, ambientes, situações, tudo isso ativa o meu cérebro. Gera dopamina, mas antes era uma dopamina barata. Agora eu preciso mudar esses 5 sentidos, redimindo eles diante de Deus. Efésios 5, 25 diz para os maridos amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Logo, se o sexo, em primeiro lugar, tem que ser para a glória de Deus, como eu glorifico a Deus? Vivendo a vontade dele, vivendo a palavra dele. E a palavra dele me diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Cristo se fez homem, se humilhou
para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O Filho de Deus se fez homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, da qual eu faço parte, da qual você faz parte. Então, eu tenho que, de fato, desistir de mim, negar a mim mesmo na relação sexual. Eu não tenho que ir para ter o meu prazer. Eu tenho que ir para glorificar a Deus. E o jeito de glorificar a Deus é amando a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então eu tenho que colocar ela como principal na relação sexual ali abaixo de Deus, claro, acima de mim. Logo, você tem que ir para o prazer dela. Se você tem que ir para o prazer dela, todas as imagens sexuais perdem o sentido. Todo o catálogo podre de pornografia perde o sentido. Porque você pensou lá várias situações, consumiu várias situações durante a vida toda. Se você vai com essas imagens para a cama, deixa que elas dominem, ditem as regras da sua relação sexual, logo você está levando elas para qual motivação, para qual intenção? De experimentar e viver ali na prática tudo que você consumiu. Eu consumi um vídeo que tinha tal posição sexual. Aí eu quero reproduzir isso na cama. Só que você tem que se lembrar que tem uma mulher lá, tem a sua esposa. Logo, você vai estar subjugando a sua esposa para que a sua esposa reproduza aquilo que você quer reproduzir para o seu prazer. Você não amou a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, para que isso não aconteça, você vai ter que abrir mão desse catálogo podre. Porque, em primeiro lugar, você está obedecendo a Deus, glorificando Ele, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Logo, você está desejando que o prazer dela venha antes que o seu. Você não vai para ter prazer, você vai para dar prazer a ela. Então, seu catálogo não serve de nada. Porque o catálogo seria para você reproduzir para o seu prazer. Deu para entender? Na prática? Tá vendo como o primeiro paradigma sendo quebrado já leva para a prática de bênção na sua relação sexual? Glorificar a Deus, em primeiro lugar, como Deus ali no leito matrimonial. Glorificar a Deus é obedecê-lo. A Bíblia diz para eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então eu não tenho que pensar no meu prazer em primeiro lugar, é no dela. Então, esquece. As minhas expectativas têm que morrer. Eu não tenho que ir lá para saciar as minhas expectativas ou as referências que eu tive. Isso aí, lixo. Porque eu tenho que ir lá para dar prazer para ela. Porque se eu ir lá para dar prazer a ela, eu estou glorificando a Deus, cumprindo o que a palavra diz. Olha só, meu irmão, que bênção. Glória a Deus por isso. Esse é o primeiro paradigma. Mas como eu disse, vai ser uma série de programas aqui. Então, sexta-feira eu tô te esperando, ok? Não foge, não mata a aula, digamos assim, que eu creio que vai ser bênção para você e para o seu casamento. O próximo passo, sexta-feira que vem. Porque nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. E para não desistir da santidade, bom, o que eu falei no começo daqui do programa vale agora. Stream da Telmídia para ter conteúdo na sua casa. Plataformas aí que você usa de áudio, de música, de podcast para acompanhar os programas do Vida Pura. E se quiser falar conosco, também tem o @Ministério Vida Pura, @davidonascimento.mvp. A gente tá lá te esperando para também trocar essa ideia. Ok? Até sexta-feira que vem.